esperando. Ele ficou sonhando, esperando o dia que família inteirinha. Vai ser um grande banquete para eles, uma farra. Vai dar tempo. Todos eles. Sim, consegui. Tenho que correr. Foi um bicho, cara. Eu tô Eu queria ficar, mas não. Só preciso manter a pontuação. Tenho que Mas todos eles estão Tenho coisas a errados. fazer sem ser. À tarde. A lua é Vai ter um lançamento. dos Vai namorados. dar tempo. Hoje? Eu sei passa. O primeiro amor passou. Tenho que O correr. segundo amor passou. Vai dar tempo. O terceiro amor passou. Tenho coisas a fazer. Mas o coração. Vai O dar coração tempo. continua. Vamos chegar em casa. Continua querendo você. Beleza. Continua querendo você. Beleza. Continua querendo você. Falou. Vai dar tempo. Mais nada. Vamos chegar em casa, tá? Mais nada. Olha lá. Mais nada. Vai pra lá! Vai pra lá, velho! Oxe! Nadar aqui, das perto do comandante, vai para! Moleque, não é cada uma. Sumiu, vai! Fazendo filho da puta! Oxe! Vai, filho da puta, que deve estar não, olha. Eu acho que hoje vai ser mais outra noite de solidão. Só eu e vocês. Vai dar tempo. Sim, Tenho que correr. sim, consegui. Ô, bicho, cara. Eu queria ficar, mas não. Sai daqui. Não quero O pontuação. primeiro amor passou. Amanhã? Vai. O segundo amor passou. Boa sua tarde. O terceiro amor passou. Vai ter um lançamento. Mas o coração. Hoje? O coração continua. Eu sei Todos eles estão errados. Vamos chegar em casa. A lua é Beleza. baratas. Abelhas baratas. Vamos
matar? Acabe com elas! Matem, matem! Ninguém vai matar nada aqui. Deixa elas em paz. Elas vivem aqui, moram aqui, comem. Deixa elas aí. Não vai doar ninguém. Deixa elas em paz. O velho e as baratas. Uma crônica da madrugada. O moribundo defensor dos insetos. Ou melhor, amigos diferentes. Que bicho nojento! Deviam ser exterminados do planeta. Algumas baratas vivem até um mês sem cabeça e sem alimentos. E até vários dias sem água. As maiores baratas do mundo têm até 10 centímetros. Eu já vi maior. São muito melhores que vários seres humanos por aí. Capaz de cada maldade terrível. É? Olha! Ali! Enorme! Nunca vi um igual. Mas até pose pra foto. Que bicho asqueroso! Pensar que tem gente que come isso. Muito úteis. Pragas. Ratos e baratas são as pragas. Roem tudo. Comem bichos vivos, mortos. Fazem parte de experimentos biológicos e psicológicos. Ratos de laboratório. Ah, seus genes são muito semelhantes a dos humanos. Mamíferos semelhantes. Ratos e humanos. Oprimidos e opressores. A saga das espécies. Faz parte da cadeia alimentar, né? João, que comia Maria, que comia Paulo, que comia Ana, que comia João. Eram todos bichos. Galinhas, ratos, cachorros, raposas. Todos com nomes de gente. O ônibus da meia-noite já passou. Faz tempo. Já são 00:20. Sempre perco o homem da meia-noite. Sempre perco. Delírios poéticos. Versos. Meu relógio parou. Pensei que fosse 11h55. Você ainda não entendeu a mudança do seu tempo. Teremos muito tempo até que venha o Bacurau. Tenho que ir pra casa. Tenho coisas a fazer. À noite tem os mistérios. Escondidos nas ruas, nas esquinas, nas casas. E também revela o segredo que tem dentro do coração e da mente dos humanos. Revelar segredos e senhas é bom. Mas o poeta aí deve ter muitas revelações sobre suas aventuras noturnas. Prefiro contar uma história menos doloroso para a alma. Uma história que combine com esta noite. Melhor que ficar na ansiedade do ônibus. Conta um aí, poeta. Um jovem rapaz, com seus 25 anos, veio tentar a sorte na cidade grande. E alugou um quarto ali, um sobrado, que tinha ali, perto, ali no pátio de São Pedro. Trabalhava no cartório, saía bem cedo de casa. Muitas vezes voltava de madrugada. Certo dia, o jovem chegou de madrugada, com calor, enorme, tomou um banho e resolveu ficar na porta do quarto, fumando um cigarro. De repente, ele viu no final do corredor uma mulher linda, com os cabelos negros, muito sedutora. O rapaz foi tomado por uma sensação, um desejo enorme, e seguiu em direção da bonitona. E ela simplesmente desapareceu.
rapaz ainda andou pelos corredores procurando a bonitona. Quem sabe não encontraria um quarto com a luz acesa. Mas foi em vão. Ela havia desaparecido. O rapaz passou a noite toda em claro, pensando em ter aquela morena nos braços. De manhã cedo, o rapaz acordou, foi tomar o seu café e, quando chegou lá, comentou com um senhor de seus 60 anos que tinha encontrado essa mulher bonita. Perguntou se por acaso ela não estava hospedada ali, se tinha alugado um quarto, se ela já tinha tomado café. O senhor deu uma gargalhada enorme, não se conteve e disse que na verdade se tratava de um espectro que aparecia de vez em quando ali naquele sobrado. Uma mulher que padecia da dor de amor. Quando ainda muito jovem, muito bonita, era muito desejada pelos homens. Foi abandonada pelo seu amante. Desde então, ela entregou-se. Deixou de viver. Trabalhava como prostituta lá na beira do cais para ganhar vida. E certo dia, não aguentando mais aquela dor, ateou fogo ao próprio corpo para ver se as chamas apagavam aquela dor. E desde então, aquela jovem parece assombrada, parece de vez em quando. O rapaz não quis mais saber da cidade grande, voltou lá para sua terra. Dizem que aquela mulher continua aparecendo. Mesmo os moradores tendo encomendado missas, às vezes ela passa um tempo sem aparecer. E depois ela volta ali pelos corredores. Sinistro, velho. Ó, eu também com essas paradas de lendas urbanas. É massa. Mas não acredito. As chamadas hora morta tem muito mistério que os viventes duvidam. Só vendo pra crer, né? O senhor deve saber muitas histórias. O senhor? É isso? O senhor parece personagem de história em quadrinho ou de filme de suspense. Deve saber muitas histórias dos vivos e dos mortos. Hã? Entre os vivos e os mortos. É assim que esse velho vive, na penumbra, nas sombras, entre todos os seres do planeta. Vai, velho. Conta uma das tuas experiências. Conta uma das tuas histórias, vai. Conta, vai. Conta, vai. Conta, vai. Avenida Caxangá. Longa, antiga e misteriosa. Uma das ruas mais movimentadas do bairro de Recife. São 6 quilômetros em linha reta. E passa milhares por dia. De carro, ônibus, moto, bicicleta. De noite, tem umas paradas de ônibus lá que fica bem esquisita, porque o movimento fica bem calminho, quase sombrio. Nos anos 70, quando ainda existia o ônibus elétrico, por volta da meia-noite, uma parada de ônibus toda velha, ficava uma velhinha.
toda vestida de preto, com a sombrinha na mão. Quando os ônibus vinham, eles tiravam a mão e balançavam a sombrinha com os movimentos bem largos. Os motoristas, é claro, né? Parava pra veinha. Aí ela subia, ficava no ônibus igual a todo mundo. Uma vez, puxa, o motorista parou. Comentou com os cobradores também, o doido. Toda noite essa mulher pega o ônibus, mas ninguém vê onde ela desce. Porque não tem ali aquela rua da Benfica, na estrada ali, na esquina com a estrada do Remédio. Bem na rua Leonardo, como é o nome da rua? Acho que é Visconde de Albuquerque. Bem ali, bem naquela rua, Visconde de Albuquerque. A véia vinha no ônibus, bem calminha, bem direitinha. Quando chegava ali, ela simplesmente sumia! Sumia como? Fumaça. Ela sumia. Ela desaparecia bem ali. Até que uma vez, o motorista combinado de ficar prestando atenção. Pra ver a hora que a velhinha ia descer do ônibus. Ficaram prestando atenção. Os motoristas e todo mundo que estava dentro do ônibus ficou prestando atenção. E quando chegou justamente naquele lugar, bem ali, todo mundo do ônibus pôde ver. Todo mundo que estava lá viu a velhinha desaparecer como fumaça. Ela desapareceu. Todo mundo se assustou e desde esse dia nenhum motorista parou mais o ônibus para aquela fera. Nenhum mais parou. É. Aí saiba, vamos. Quem fica andando ali pela Caxangá, de madrugada também pode encontrar café. É. Ela vem com a bolsinha, carregando a bolsinha. Aí ela vem com a bolsa bem pesada. Quando ela encontra alguém, ela fala assim: me ajude. Aí a pessoa vai e ajuda a velha. Quando a pessoa se distrai, só precisa a pessoa se distrair, a velha ela some como fumaça. Depois da velha some, a pessoa vai ficar prestando atenção e vai olhar, né? É que tem dentro da bolsa da velha. A bolsa da velha tá cheia de osso, vela e também uma mortaia, que é a roupa que enterrava os defuntos antigamente. A Avenida Caxangá tem vários mistérios. Sinistro! Uma velha espectral! Um encontro com a velha fantasmagórica! Ia ser massa, eu podia filmar! Eu filmava! Muitas curtidas, visualizações e depois entrevistas. Sim, entrevistas! Na rádio, no jornal, na televisão! A fama! Muitas gatinhas! E dinheiro! Muito dinheiro! Depois um livro baboseiro. E você, moço? Hein? Tem uma história pra contar pra gente, não? Tá conseguindo se lembrar de nada? Hein? Eu acho que você deve ter alguma historinha pra contar. Qual é a sua história? Diga pra gente, moça. O que você tem pra dizer, hein? Não sei o que ela tinha. Bonita que não era. A queridinha da turma. Todos
babavam aquela nojentinha. Tina. Ou melhor, Valentina. Ele podia ficar com qualquer uma. Menos com ela. Com ela não. Mas ela o seduziu. Eu sei. Foi ela se fazendo de coitada. Eu vi os dois se beijando. Eu vi os dois se beijando. Mas uma jovem apaixonada não correspondida. Mas uma jovem história de amor. E o que isso tem a ver com o nosso clima fantasmagórico? Amores assombrados. Daria um grande romance. Eu me vinguei daquele beijo. Tornei sua amiga. Morávamos próximo do cemitério de Santo Amaro. Onde aparecem assombrações. Valentina? Adoro a história da assombração. Seu maior desejo é ter um encontro assombrado. E o que foi que você fez para ajudar sua amiga, hein? Passei vários dias falando de assombrações. Com mariposinha, velho do saco, lobisomem. Até falar de uma que aparece aqui no bairro, seduzindo os homens pelas ruas ou dentro do cemitério. A famosa Galega de Santo Amaro. Até que seria bem interessante ter um caso com uma galega que vaga pelas ruas. Seria diferentemente sedutor. Escreveria romance. Na Meu sexta-feira, amor com a galega de Santo Amaro. convidei Valentina a fazermos um lance diferente. Marcamos de investigar esta parada de assombração. Ela topou de cara. Foi perfeito. Não sei quem estava mais eufórica, se eu ou Valentina. Planejei minuciosamente cada detalhe. Aquele beijo me custaria muito caro, queridinho. Cheguei bem mais cedo que o horário previsto. Pulei o muro do cemitério e me preparei para a sua chegada. Afinal, tinha que sair como a queridinha esperava. Às 23h40, pulei o muro do cemitério e fiquei ali, escondida na entrada mais deserta e escura, como um convidado. De repente, senti uma mão puxando meus cabelos. E quando olhei, ela estava lá. Uma mulher com aspecto cadavérico, vestido cor-de-rosa e longos cabelos loiros. Eu morri de medo. E sua amiga apareceu? Ela até foi encontrar a galega de Santa Amaro. Preciso frequentar o bairro de Santo Amaro. Preciso encontrar essa galega. E este ônibus que não chega. Este relógio parado. Que horas são? 00:45. Tenho que ir para casa. Tenho coisas a fazer. O senhor está sempre por aqui, não é? Quando chove, fica embaixo daquela marquise, não é mesmo?
Você não tem medo de nada, né? Tenho os meus medos. Todos nós temos. Só não acredito nessas histórias aí que vocês contam. Assombrações. Assombrações são fruto de uma mente fértil. Conversa pra boi dormir. Ou melhor, pra assustar a criancinha. Mas tem uma história que acho meio bizarra. É uma viagem meio doida. É a tal... a cabeluda. Fala sério, fala sério. Fala sério. Como é que pode um membro asqueroso, cabeludo, ter vida própria, se deslocar por aí pulando, chutando as pessoas? Chutando as pessoas! Uma perna! É muito tosco, velho! É muito tosco. Foram muitos os passantes pela rua e avenida de Recife. E também na Redondeza. E tiveram um estranho encontro com essa perna. Teve gente que de longe só viu um vulto. E beirou sim, beirou não, achou logo melhor correr. Mas teve outras pessoas que olharam mesmo, que disse que viu aquela perna estranha, grande, cabeluda. Era aterrorizante, ela chutava as pernas das pessoas, a bunda dava susto, era assustador. Era terrível aquilo, era horroroso. As pessoas eram acolhidas em estado de choque, tremendo, chorando. Pessoas de todas as idades, homens e mulheres. As pessoas ficavam com medo de sair de casa, passavam muito tempo com medo de sair de casa. As pessoas, durante muito tempo, a perna cabeluda foi um pavor na capital pernambucana. Muitos dizem que eram boatos. Outros que... Prefere esquecer. Se é que é possível. Sinistro, velho. Mas também é muito doido, tá? Uma perna pulando. Que horas? O ônibus vai atrasado. Vai dar tempo. Tem que partir. Preferiria ficar, mas não. Tenho que correr. Tenho coisas a fazer. Vai dar tempo. Tenho que Porra! Puta que pariu, velho! Perto de novo! Eita! E agora o que eu vou fazer? Droga! Mais uma hora aqui, não é possível, não é possível! Droga! E os outros? Ô! Ei, velho! É nosso, me deixa em paz. Puxa! Vamos fora! Nossa, eu não vi ninguém. Não vi foi nada. Só vi tu aí. Nossa, me deixa em paz, vai embora. Velho doido! Ah, menino. Nossa, vai. Tá sinistro. Vai descansar aqui. Quem é? Quem é? Quem é? Fala, nossa, fala retada. Eu é que não fico aqui. Ora, bem. Mais uma noite. Outra madrugada assombrada.
noite. Boa noite. É isso que o trabalho que vocês viram é um trabalho, um exercício teatral. Não está acabado, está em fase de experimentação. Nós fizemos exercício em 2 semanas, trabalhando, e está em processo. A ideia é que a gente fizesse exercício aqui, nesse Festival Assombrado. Dizer que o roteiro e a concepção é minha, de Roberto Beltrão. No elenco, Renê Ribeiro, Flávio Santana, Paulo André Viana, direção e concepção do espetáculo Madrugada Assombrada. Cuidado quando vocês andarem por aí. Johnny, aí que fez a projeção, ao menino do som, Jackson, que deu todo esse clima pra gente, ao Felipe daqui do teatro, ao Júnior do teatro, a Márcia, cadê Márcia? Márcia da biblioteca, que é uma grande parceira, a Ilma também, que é uma grande parceira, a Ilma e toda a sua equipe, que esteve aqui conosco durante todos esses dias, desde quinta-feira que a gente está aqui assombrando, fazendo um monte de coisa. A equipe também da biblioteca com Márcia, Ana, estagiário, todo mundo. E os dois aqui, vem aqui os dois. Esses dois aqui, o Pedro Beltrão. Boa tarde. Sem eles, acho que há muito tempo as nossas assombrações teriam sumido, né? Porque eles estão há mais de 10 anos na batalha, pois as assombrações não desistam, assombrações assombrem. Fiquem aí, dando uma força. A gente vai falar de vocês, a gente vai escrever sobre vocês, a gente vai colocar vocês na internet, as assombrações estão cansadas, querem ir embora. Não, vamos firme e fortes, sempre a capital americana mais assombrada. E aí, estão aqui os dois. Pela segunda vez, nós vamos fazer uma nova inauguração, né? Do site, e aí é com vocês, gente. Muito obrigado. Palmas aí para as companhias rivais, Paulo André, a trupe. Pessoal, obrigado por vocês terem vindo. Eu sou André Balaio, aqui é Roberto Beltrão. Nós somos do site O Recife Assombrado. E esse festival foi um sucesso absoluto. A gente queria agradecer a todo mundo do SESC, né, e a todos que participaram, que o Paulo André citou aqui. E na verdade, assim, esse evento, a ideia dele foi para comemorar e para celebrar o relançamento do Recife Assombrado, que é um site que nós temos há 15 anos, falando das histórias de assombração do Recife, das lendas, dos lugares mal assombrados, tentando resgatar. E aí a gente, na verdade agora, eu vou só mostrar a vocês, bem rapidinho, como é que o site está agora, só para vocês depois visitarem. Né? Inclusive o endereço é www.orecifeassombrado.com. Depois o Roberto, que é um pesquisador, acho conhecido muita gente aqui, já tem vários livros também, vai conversar um pouquinho mais sobre assombração. Vocês querem ouvir mais histórias de assombração ou não? Então tá bom, vocês vão ouvir mais histórias de assombração. Eu não sou pesquisador, não, eu sou assombrólogo. Assombrólogo. E depois a gente vai sair daqui, lá pra frente do cemitério, certo? Eu quero ver quem tem coragem, pra gente fazer lá uma visita ao cemitério. Na verdade não vai entrar, mas vai ficar na frente. E vai ter sorteio dos livros, histórias e quadrinhos nossas do Recife Assombrado. Uma história da Perna Cabeluda, que foi falada aqui, uma história que eu escrevi e foi ilustrada por um colega meu, Theo Pinheiro, que está aqui presente. Também queria agradecer a presença dele. E também sorteio de camiseta, umas camisetas bonitas da Perna Cabeluda, camisetas bem estilosas. E então assim, então eu queria agradecer a vocês, queria agradecer a presença aí do Sérgio Barza, que está ali presente, o maestro Sérgio Barza, que é nosso, que fundou o Recife Assombrado com a gente lá atrás, nos anos 90, quando nem existia internet, né? Era uma revistinha ainda, depois virou site, o site está desde 2000, quer dizer, está há 15 anos aí. Então eu vou falar rapidinho do site aqui, como eu falei, isso aqui é só, a gente como não tem internet aqui, preparou uma apresentação rápida aqui para vocês. O site, isso é uma visão bem de cima, assim, bem longe, né? Podia passar a próxima. O endereço está ali, www.orecifeassombrado.com, tá? E aí a nossa ideia é falar de contos, histórias de assombração, né? São vários autores, escritores premiados, né? Que contribuem, que estão contribuindo, que estão mandando os contos pro site. Falar das assombrações na internet também tudo bem ilustrado
excelentes artistas aqui de Pernambuco. Tem as histórias e quadrinhos, que a gente falou. Tem a multimídia, que são vídeos e tal. E as nossas publicações e o blog. Então, pode passar mais um. Só para vocês terem ideia, que também tem outros exemplos aqui. Ó. A gente falou da Galera de Santa Amaro aí no espetáculo. Tem a história da Monga, a mulher que vira gorila. E tem um namoro com um rapaz lá num parque que tinha antigamente chamado Fecim. O pessoal mais antigo vai lembrar ali. Ali era o Parque da Jaqueira. Uma história que se passa lá. Tem a brincadeira do copo. Tem uma série de histórias. Tem a história de Brancadias ali, Dois Irmãos. Pode passar. E aqui tem os contos. Só para mostrar aqui no site, quando clica aqui, abre um menu de contos. E você vai clicando, vai abrindo. Pode passar de novo. E aí está o texto, né? Uma ilustração. Mais uma, por favor. Tem um formato que você clica aqui, modo de leitura. E aí fica num formato mais amigável, mais fácil de ler com fundo branco. Então aqui. E aí tem a parte das assombrações. Essa aqui, ó. Falou dela ali, a Galega de Santa Amaro. A perna cabeluda ali também. Pode passar mais um. Aí o texto sobre também de formato de leitura, sobre a Galega de Santa Amaro. Eu acho que pulou uma. Volta, por favor. Não sei se. Depois dessa. Não, é isso mesmo. Desculpa. Pode passar mais um. Tem a parte de quadrinhos que está vermelha aqui em cima. Você clica, abre o menu de histórias em quadrinhos no site. Então tem todos esses que a gente falou. A da Monga aqui, ó. A brincadeira do copo, que é essa maldição circular. Pode passar. Aí quando você clica na história, abre a capa da história em quadrinhos. E você vai descendo, pode passar. Vai descendo e tem a história. Vai passando as páginas da história. Aqui também multimídia, como eu falei aqui, ali está vermelho, tem uma série de vídeos, tá? E a gente vai alimentar mais ainda com mais vídeos, mas tem vídeos. Nesse aqui, o Roberto fala do livro dele, chamado Na Escuridão das Brenhas, né? Pode passar mais um, ele ali, é um vídeo, tem um link, né? Os vídeos que a gente coloca. Parecendo Brad Pitt ali, viu? Foi bem, me enganou bem ali. E aqui também, ó, nessa parte de publicações, são os nossos livros, histórias em quadrinhos, que a gente vai disponibilizar. Quem quiser comprar online também, tá? A gente tem aqui, nesse caso, esse é um HQ que como eu disse, que eu escrevi com a ilustração do Theo Pinheiro, e tem aqui um link para você comprar. Você clica aqui, pode passar, abre ali, ó, também, né? Abre o ambiente ali para comprar, pode. E aí tem um link para a editora Bagaço, que é onde você compra, tá? E ali você, no caso dessa história de quadrinhos, custa R$28. Eles entregam bem rápido. Tem ainda o custo acho que da entrega, valor pequeno, pode passar. E também a parte de blog, com as notícias do além, as notícias, né? Assim, as últimas das assombrações, assim. Como é que ficou aí e tal, o que é que aconteceu de novo com as assombrações. Então, aqui as notícias e tal. Pode passar? Nesse caso aí, aqui é a Cruz do Patrão, que é o símbolo do nosso site, que é um lugar mal assombrado. Eu não sei, alguém conhece a Cruz do Patrão? Não? Sabe onde fica? Perto ali do porto, né? Ali, perto da ponte do Limoeiro, você olha, você vê ali do outro lado. Pode passar. Aqui o texto, né, do blog. Pode passar mais uma. E aqui, mais uma vista aí do site, tem uma animaçãozinha, um velhinho passando e tal. Vocês visitem depois lá, o ReciFeAssombrado.com, tá? Ok, aqui nós, né? Eu e o Roberto ali, que somos os idealizadores do site. Ok, gente, então basicamente é isso, tá? Eu convido vocês a visitar, depois podem escrever pra gente, dizer o que é que acharam, mandar histórias, né? A gente que gosta de desenhar, está convidado também a participar, que tiver uma história, quiser desenhar alguma coisa, mandar um desenho, escrever uma história, que gosta de quadrinhos, quiser participar. A gente tem também o perfil no Facebook, vocês procuram Recife Assombrado, vai encontrar. Tem no Twitter, tem o e-mail, o recifeassombrado@gmail.com, tá bom? E sobre o site, era isso que a gente tinha para mostrar. Vamos falar agora, Roberto, aí o que é que você pode falar aí disso de assombração? Bom, primeira coisa eu queria que o pessoal trocasse aí, botasse a apresentação que é assim, retrata as palavras.
Gente, reforçando, o pessoal sempre pergunta assim, como é que a gente, que maluquice é essa que tem de a gente contar a história de assombração, né? Gostar de história de assombração. Na verdade, a gente sempre gostou, né? Essa coisa de criança, a gente sempre gostou de contar a história, de ouvir a história de assombração, né? A gente era menino do Recife, mas eu mesmo tinha parente no interior, minhas avós moravam no interior, e a gente ia para lá e ouvia muita história. E assim, uma coisa que despertou muito o interesse da gente, justamente o responsável por isso, por essa maluquice, está aqui, já foi falado, mas Sérgio Baza, né? Porque é o seguinte, ele menino morava perto de Gilberto Freire, me corrija se eu estiver errado, né? Ele morava em Apipu, perto da casa de Gilberto Freire. E, inclusive, ele era teu padrinho, padrinho de casamento da mãe dele, Gilberto Freire, né? E Gilberto Freire fez um livro que registrou da melhor maneira possível, até aquela época, né, as histórias de assombração do Recife. Esse livro se chamava Assombrações do Recife Velho. E quando eu conheci as outras obras de Gilberto Freire, né, tinha lido algumas, mas não conhecia esse livro. Sérgio tinha esse livro, tem esse livro, né, num tempo que ele não estava fora de catálogo, não era possível encontrar na livraria, bibliotecas. E ele tinha um livro, esse exemplar, assinado pelo próprio Gilberto Freire, não é isso? Aí ele mostrou esse livro pra gente. A desgraça foi aí, né? Porque quando a gente leu esse livro, inclusive, era tão fascinante pra gente que a gente se reunia à noite, não é? Para ler. Verdade. A gente se reunia, às vezes ia para a Praça de Casa Forte e ler. Cada capítulo, né? Várias vezes, porque a gente... Pô, que coisa fantástica, né? No Recife existe esse imaginário todo, essas histórias de assombração. O livro de Gilberto Freire tem uma característica que é o seguinte, ele foi escrito, publicado na década de 50, do século passado, mas a pesquisa para o livro foi feita na década de 20, quando Gilberto era diretor de um jornal. Então ele encomendou a um repórter da época, chamado Oscar Mello, que era um repórter policial, que fizesse uma pesquisa sobre as assombrações, as histórias de assombrações mais estranhas, né, do Recife, porque naquela época, no começo do século XX, final do século XIX, a assombração era casa de polícia. Quando a assombração começava a atormentar numa casa, o pessoal chamava a polícia, né? Hoje em dia não faz sentido, mas naquele tempo era assim. E aí ele registrou essas histórias e nessa época, na década de 50, ele fez o livro. Quando a gente começou a ler o livro e pesquisar outras coisas, percebeu-se, quantas histórias foram contadas depois disso, né? Então a gente era menino, na década de 70, né? Quando surgiu o boato da tal perna cabeluda, né? E outras tantas histórias que a gente via, entre elas a loira do banheiro, né? Quem não tinha medo da loira do banheiro, né? Então, foi daí que veio a ideia de criar o site, né? Começou como um fanzine, que a gente fez uma coisa bem tosca, porque a gente desenha péssimo, assim. Graças a Deus que hoje tem os quadrinistas que nos ajudam, né? Theo Pinheiro, o Luciano Félix, que contribuem com a gente. E Milson e outros tantos, então traduzem isso em imagens, né? Mas a gente quis fazer isso e não conseguiu. Depois, aí no ano de 2000, disse, vamos fazer um site na internet, né? Começou. Quer dizer, já são 15 anos, né? Trabalhando com essas assombrações, assustando o pessoal aí. E a partir disso, a gente produziu vários livros, foram 6 livros, né? Que a gente produziu, de várias histórias de assombração do Recife, crônicas, contos, histórias em quadrinhos, um almanaque. Histórias em quadrinhos, um almanaque. Um almanaque, quer dizer, a gente transpôs isso, até porque a nossa intenção... E o curta-metragem. Um dia a gente conta essa história, isso é mais complicado. Esse é o mais assombrado de todos. Esse é o mais assombrado, é maldito esse aí, né? Mas assim, então, a gente produziu esse material, até porque a gente tem a intenção, mais do que contar a história, recriar a história, fazer ficção a partir disso, né? Para que essas histórias não saiam do imaginário dessa meninada que está aqui, ó. Tem uma meninada aqui, né? Para esse pessoal não esquecer, para que esse patrimônio não se perca, certo? Muito bem, então um dos trabalhos, a gente também trabalha com artistas plásticos, né? Nossos colaboradores. Tem um grande amigo meu, que é o Fábio Rafael, ele até viria hoje, não pôde vir porque teve um compromisso, mas ele produziu para mim, ele disse assim, Fábio, vamos fazer o retrato falado das assombrações do Recife, o retrato falado. Então eu vou contar como ele é e você vai imaginar na sua cabeça e vai fazer um desenho, né? Muito bem.
E aí eu vou mostrar esses retratos falados e vou contar a história das assombrações. Umas vocês conhecem, outras talvez vocês não conheçam. Então vamos lá. Primeiro, olha aí, o Papa Figo, ó. Não é? Olha só, ó o tamanho da orelha do Papa Figo, vê só. Não é? E o seguinte, ó, o sangue, né? Foi a concepção que ele teve. Porque é o seguinte, o pessoal dizia isso, que o Papa Figo era um sujeito com uma orelha grande, com um orelhão, né? Ele tinha um aspecto estranho. A pele dele era amarelada, né? Os olhos injetados de sangue. Porque era um sujeito que tinha uma doença estranha, uma doença do sangue. E alguém disse a ele assim, olha, se você só vai ficar bom dessa doença se você comer fígado de menino. Por isso é o figo, né? Por o isso povo o figo, fala figo. Papa Figo. Só que dizem que os papafigos, ou o Papa Figo, dizem que eram muitos, né? Inclusive o pessoal falava, tinha uma família toda de Papa Figo. Não vamos já dizer, me disseram, não vai dizer o nome da família. Vamos dizer o nome da mas família. Já me disseram, essa menina era neta do Papa Figo. Eu já conheci a neta. É a Papa Figuinho. Papa Figuinho, exatamente. Então, como era a história? Alguém diz a eles, geralmente um mandingueiro, né? Um feiticeiro, dizia assim, olha, você, doutorzinho, só vai ficar bom nessa doença se você comer fígado de menino. Mas deixe comigo que eu vou arranjar os fígados de menino para você comer. Né? Então, o que acontecia? Eles saíam na rua, era o velho, era justamente o que em outros lugares do país se chama o velho do saco. Então ele saía com o saco, o homem do saco, saía com o saco nas costas, né? E ia recolhendo uns menininhos assim, bonitinhos, feito esses aqui, ó. E ficava até tarde na rua, né? A mãe dizia... menino, vai pra casa. E ainda vem um Papa Figo, né? Era. E aí, o que ele oferecia para os meninos se convidar? Na época era nego bom, né? Dava uns nego bom para os meninos, aí os meninos ficavam encantados, ele pegava o menino que estava dentro do saco e levava para casa, né? Levava para casa do Papa Figo, que lá fazia o errado, né? Hoje tinha que oferecer celular, eu acho, para os meninos se convencerem, né? Ia ser mais difícil. Nego bom, eu acho que nem sonho de valsa, né? Tinha que ser, né, um celular, pelo menos, smartphone, né, 4G, porque senão não ia rolar. Então, a gente pensa, as conexões que a gente faz, né? O que é o Papa Figo, gente? É um vampiro. O nosso vampiro, né? Tem a ver com a nossa própria formação econômica, social, porque quem era o Papa Figo? Era, de certa forma, um senhor de engenho, um sujeito poderoso, que tinha influenciado um aristocrata, né? Que influenciava um sujeito que fazia o serviço sujo para ele, né? Quer dizer, o vampiro das terras europeias, ele mesmo vai matar as pessoas. Esse aí não, mandava alguém, o cupincha, fazer, né? E esse é o Recife, né? Então essa história do Papa Figo, hoje em dia, o Papa Figo dizem que ele não é mais o velho do saco, usa um carro preto, né? Tem a história do carro preto. Bota os meninos dentro do carro preto e ele tira, eu acho que é assim, ele tira o fígado e o resto ele faz o tráfico de órgãos, né? É o que dizem, né? Mas essa conversa existe hoje, as pessoas falam isso, né? Muito bem, vamos para outra assombração. Passa aí, por favor. Essa história não é tão conhecida assim, mas foi falada aqui na peça que a gente encenou, né? Foi encenada agora. É a velhinha da Caxangá. Como é essa história? Repetindo aqui o que o pessoal contou. A velhinha ficava num certo ponto ali da Caxangá, no começo, perto da Benfica, né? E ela só pegava o Bacurau, que era o último ônibus que passava. Quando o ônibus vinha passando, ela era justamente essa criatura aí, uma senhora muito magra, com esse cabelo assim, e tinha esse guarda-chuva, e ela usava o guarda-chuva para chamar a atenção do ônibus, né? Quando o motorista normalmente parava, né? Ela subia, não era um tempo tão tumultuado de violência, assim, as pessoas ficavam à noite mesmo esperando os ônibus, ela subia, só que os motoristas nunca viam ela descer. Só viam ela subir e não viam ela descer. Isso aconteceu constantemente, várias vezes. Até o ponto de eles entenderem que era uma assombração. E eles deixaram de parar. Quando ela estava sozinha na parada, eles passavam direto, queimavam, né? Ela com certeza ficava arretada, né? Hoje em dia isso é até mais complicado, porque tem o direito que é super justo dos idosos andarem de graça nos ônibus, né, e tal. Eles hoje não iam poder queimar a parada, porque a turma ia entregar eles lá né, no grande Recife Grande Consórcio, né? Ia ser denunciado lá, né? Que é justo, né? Mas a velhinha, então eles deixavam, né, de não
não deixava ela entrar no ônibus. Muito bem. Pensa que ela parou de perturbar? Não. Ela começou a andar pela calçada, né? E ela andava com essa sacolinha aí, que é aquela sacolinha de feira, né? E aí a sacola cheia de cacareco dentro, e ela vinha se arrastando, aquela coisa assim. E algum bom samaritano sempre se aproximava e dizia: a senhora quer que eu lhe ajude? Para onde é que a senhora vai? Meu filho, muito obrigado, não sei o quê. O pai pegava a sacola e ia, né? E o cara, aquele peso desgraçado. E lá no meio do caminho, cadê a velha? Sumia. A velha desaparecia. Ele, oxe, ela estava aqui nesse instante, sumiu, né? Aí disse: pô, vamos ver o que tem nessa sacola, né? Deve ter alguma coisa. Que peso da peste? Duas melancia, um girimum, que danada é que tem nessa sacola? Quando ele abria, tinha osso de gente dentro da sacola. Inclusive uma caveira. E também tinha vela preta, vela vermelha, vela branca, daquelas bem grossas, né? E tinha mortalha, uma mortalha, né? Que é justamente que usavam antigamente para enterrar as pessoas, usavam uma mortalha. E onde é que veio essa velha? Quem sabe, né? A gente até agora não descobriu. A gente até já deu umas voltas de noite ali pela Caxangá para ver se achava, mas até agora não. Até a gente gerou algumas confusões, porque dizia: a velha Caxangá é sua mãe, não sei o que. Rolaram umas coisas meio chatas. A gente não descobriu de onde ela vem, né? Até agora não. Será que ela aparece no BRT? BRT, será que né? Já pensou? Ela com aquele cartãozinho, né? Exatamente. Modernizou, né? Porque agora tem um cartãozinho para passar, né? Então ela passava assim. Muito bem. Vamos à próxima assombração, por favor. Olha só, o Boca de Ouro. É um clássico esse aí. Essa história do Boca de Ouro está no livro de Gilberto Freire, né? Foi registrado por ele. E é uma história que meio que desapareceu do imaginário, mas é muito boa a história, porque é o seguinte: como era a história? Geralmente o pessoal, naquela época, do começo do século XX, né? A boemia onde era? No bairro do Recife. Como agora é também, né? Voltou a ser. E aí eles iam, né? Os boêmios iam para lá, curtir a noite, beber, encontrar rapariga, fumar e tal, normal. Esse era um processo tranquilo, né? Que eles faziam constantemente. Só que, às vezes, eles voltavam para casa a pé, né? Porque as pessoas não tinham problema de andar a pé naquele tempo, né? Não-se a pé pelo Recife à noite. E aí, geralmente, quando ele ia andando por uma rua deserta, que ele passava, né? Ele via esse personagem, que era o quê? Um tipo malandro, assim, né? Aquele sujeito malandro, com paletó de linho, branco, né? Gravata preta, chapéu assim, meio no meio do rosto e tal, e vinha meio gingando, alguma coisa de Zé Pilintra também. E ele via assim, mas não ficava muito assustado, não. Só que quando o sujeito via se aproximando, ele via que o cara tinha uma cara estranha, né? Uma cara que parecia uma cara de cadáver. E esse cara, esse sujeito se aproximava do boêmio e dizia: e aí, meu irmão, tem fogo? E o cara, né, geralmente estava fumando, dava o isqueiro, acho que naquele tempo não tinha isqueiro, era o fósforo mesmo, né? Mas assim, com a mão tremendo, né? Ele já estava com medo, porque ele via que aquilo ali não era uma pessoa, não era uma criatura normal, era uma coisa estranha. E quando ele estava nessa atividade de tentar acender o cigarro do cara, o Boca de Ouro dava uma risada, uma gargalhada, daquela de assustar, né? De filme de terror, né? E mostrava que os dentes dele eram todos de ouro. Tudo como se tivesse tirado os dentes naturais e trocado por... Que era uma coisa comum naquela época, né? A pessoa usar alguns dentes de ouro, mas esse não. Era todos os dentes de ouro. E disse que da boca dele saiu um cheiro horrível, né? Um cheiro de coisa podre, assim. E o cara, claro, saía correndo, né? Desesperado, e se danava por ali pela rua do Recife, tudo escuro, e ele ia-se embora. Só que, na próxima esquina, estava lá o Boca de Ouro novamente. Aí quando ele via, saía correndo, ia-se embora, e na próxima esquina estava o Boca de Ouro, e até ele desmaiar. Tinha um momento que ele desmaiava e caía lá, né? E aí Gilberto Freire diz isso, que quem acordava esse boêmio assustado era o Preto do Leite, né? O Preto do Leite era o rapaz que vendia leite de manhã, de madrugada, leiteiro, que levava uns recipientes assim de metal, e ele ia muito cedo, aí encontrava o cara lá caído, né? Que foi que houve? O rapaz foi o Boca de Ouro. Mas esse cara tá bêbado, né? Então, essa era a história do Boca de Ouro. Eu não sei se hoje ele atua, eu acho que ele talvez ande por aí, mas com certeza não usa mais paletó, né? Talvez uma roupa de marca, Hollister, alguma coisa assim, né?
Deve ser outra Eu acho também que malandragem. essa dentadura não é de ouro, não. Deve ser de outra imitando coisa. esse papelzinho Papel, né? amarelo e tal. Eu acho que ele fez implante, né? Tem um implante, né? Hoje em dia é outra parada, né? Vai para a saída do show de Wesley Safadão, para dar o susto do pessoal, né? Eu acho que agora ele não acredito que ele desistiu, não. Ele está por aí, com certeza ele está. Vamos para outra? E essa aí é a Branca Dias. Como é que é essa história? Todo mundo aqui, quem é do Recife, certamente já visitou o Horto de Dois Irmãos, né? E tem aquele lugar onde tem os bichos expostos e tal, mas, que é o zoológico, né? Mas que, em outra área que a gente geralmente não visita, tem um casarão à beira de um lago, né? À beira de um açude, que se chama Açude do Prata. Por que se chama Açude do Prata? Justamente por causa dessa lenda, né? Porque a lenda diz o seguinte, que a Branca Dias era uma judia num tempo, no século XVII, onde não se podia ser judeu, né? Não era permitido no Brasil ser judeu, era um crime, né? Era a questão da perseguição religiosa. E aí o que dizem é que ela foi perseguida e que pegaram ela e que levaram para Portugal, e lá em Portugal ela foi morta justamente porque foi comprovado que ela seria uma judia. Mas antes disso ela teria jogado a riqueza dela, que era traduzida em pratas, né? Peças de prata, dentro do açude que ficava perto da casa dela. E isso fez o nome do açude, o Riacho do Prata, porque ninguém nunca encontrou esse tesouro, né? Então Gilberto Freire conta o seguinte, que todo mundo, numa certa época no Recife, acreditava nisso, porque o Riacho do Prata era o manancial da cidade, ou seja, era o que abastecia a cidade de água. Então, antes disso acontecer, né, a história conta o seguinte, que uma sinhazinha, né, já no século XIX, saiu com a mucama dela para ir à beira do riacho, aliás, do açude, para fazer uma adivinhação de São João. Ela queria saber quem era o noivo dela, quem poderia ser o homem que ia casar com ela, né? Só que quando ela chegou, e a mucama avisou, isso, olha, você presta atenção, porque aí dentro tem uma assombração, dentro desse açude. Não se aproxime muito não. Mas ela, teimosinha, né? Chegou lá, botou a cabeça para tentar fazer uma mandinga ali, para ver quem era o noivo dela. Só que quando ela fez isso, a Branca Dias achou que ela estava querendo uma prata e puxou ela para dentro do açude, né? E a moça encantou-se lá. A moça, a Yaya, né? Essa é a história que Gilberto Freire conta. Então, teve um certo tempo que se via duas mulheres lá, né? A Branca Dias e a Yaya, essa sinhazinha que ficou perdida lá. Ô, Roberto, só aproveitando, no site da gente, né, no recifeassombrado.com, tem uma história em quadrinhos chamada O Tesouro da Judia, que foi escrito pelo Leonardo Santana, é um grande roteirista também de quadrinhos aqui, e ilustrada pelo Theo, né? Theo Pinheiro, que deve estar aqui. Theo tá por aí ainda? Cadê Theo? Tá lá em cima. Tá lá em cima? Bem, o que ilustrou. Então, quem quiser ver uma história com a Branca Dias, entra no site, chama-se O Tesouro da Judia, é uma história em quadrinhos. Muito bem, então vamos para outra assombração. Essa assombração é muito interessante, porque é a emparedada da Rua Nova. Emparedada quer dizer o quê? Alguém muito maldoso pega outra pessoa, bota dentro de um casarão antigo, bota ela dentro do cubículo e fecha com tijolos e deixa a pessoa viva ali dentro. Sem água, sem luz, sem nada, entendeu? Emparedar é isso, né? De onde é que surgiu essa história? Houve um escritor chamado Carneiro Vilela, que ele escreveu um romance que depois foi publicado no jornal, em forma de folhetim, no começo do século XX. E justamente o título do romance era A Emparedada da Rua Nova. Era, na verdade, um dramalhão, assim, uma história, porque tinha um homem muito poderoso que queria casar a filha com um português que ele era comerciante, ele queria casar a filha com outro português, só que a filha não se interessava por esse candidato e arranjou um malandro brasileiro para namorar. E, como era clandestino a relação, ela engravida, né? E o pai não gosta disso, né? Imagine que a história se passa no final do século XIX. Então, o pai tem várias reviravoltas na história, mas no fim ele faz isso. O castigo, quando ele sabe que ela está grávida, o castigo que ele dá é emparedar a moça, né? Ele deixa ela emparedada lá com a ajuda de outros bandidos lá que ele contrata e vai embora para Portugal. Tempos depois ele volta e descobre que a casa está assombrada por essa mulher, pela filha dele, que estava grávida, né?
Muito bem, ninguém sabe se Carneiro Vilela inventou essa história ou se ele ouviu essa história nas ruas e transformou em romance. Isso a gente não conseguiu descobrir ainda. Mas o que se sabe é que emparedar não era uma coisa tão incomum, não. Muitos pesquisadores já me contaram o seguinte: às vezes a pessoa, nos casarões antigos, nos sobrados, vai fazer uma reforma e quando ele bate na parede e descobre aquele oco, né? Eita, tem um oco aqui, que é isso? O que é que é? Quando abre, tem um esqueleto dentro. Isso já aconteceu várias vezes no Recife. Tanto no centro, nas casas antigas do centro, quanto em algumas casas da Zona Norte, né? Então, emparedar acontecia. Por mais cruel que possa parecer, acontecia. Segundo esses historiadores, isso acontecia porque, às vezes, era uma pessoa da família que eles não queriam, justamente uma rejeição, às vezes alguém que tem uma doença mental, que era escondido, ou então era um escravo que eles queriam castigar, enfim, tinha várias histórias, mas emparedado existe, né? E essa história era tão forte no imaginário do Recife, durante um tempo, que as pessoas começaram a acreditar que realmente a emparedada assombrava um casarão da Rua Nova, né? Então eu comecei a investigar isso e encontrei um lugar que supostamente seria o lugar da emparedada, então um prédio antigo que atualmente seria uma loja. E conversando com o pessoal da loja, eles contaram, realmente, aqui, há quem diga que essa aqui é a história, aqui é o lugar onde teria a emparedada. E a gente ouve barulhos estranhos aqui. E uma colega, aí a moça que fazia o atendimento lá, a venda, né, disse, olha, teve uma colega nossa que uma vez subiu ao primeiro andar e lá viu o espectro, né, uma assombração, um fantasma de uma mulher, assim, com a cara de choro e tal, e com a criança nas mãos. Ela teria visto isso, né? E, quer dizer, essas histórias eu registrei agora, no século XXI. Quer dizer, o pessoal ainda se lembra, né? Aí essa mesma vendedora disse o seguinte, olha, inclusive tem um senhor que vem aqui de uma idade de uns 70, 80 anos, ele vem à minha loja, mas disse assim, olha, eu venho, mas não gosto de ficar muito por aqui não, porque essa é a casa da emparedada, e quando eu chego aqui fico logo arrepiado. Então, muita gente ainda lembrava a história da emparedada da Rua Nova, né? Olha, vamos ver como é que ela ficou depois que o pai deixou ela lá. Passa pro próximo. Olha só ficou, né? Aí o último tijolinho foi esse. Depois ele botou o tijolo aí e ela ficou aí dentro, né? Para sempre, né? Muito bem, vamos para outra. Olha aí, a Galega de Santo Amaro. Olha só. Agora... Aí esse meu amigo, o Fábio Rafael, disse, rapaz, ó, você está me dizendo que a Galega de Santo Amaro tem um vestido, sapato alto, um vestido cor-de-rosa, não sei o que, não é possível. Hoje em dia ela não ia ser assim. Ela ia usar outra roupa, né, que ela está mais moderninha, né? Ela pegou, botou ela de chinelo, uma sandália, uma calça justa, né? Eu disse, ô Fábio, e essa bolsa aí? Não, é a bolsa de piriguete, né? Essas coisas as pessoas imaginam. Mas a Galega de Santa Maria é justamente essa figura, né? É a sedutora, né? A mulher sedutora. E diz que ela anda por aqui por perto, né? Ela anda nesse lugarzinho daqui. Roberto, tinha garagem da CTU também, né? Tinha garagem da CTU. Fala que ela também aparecia por lá, né? Exatamente. O que acontecia? A garagem da CTU, justamente, os motoristas, que é ali, né, do outro lado da praça, os motoristas que andavam no ônibus elétrico, que encontravam com a velhinha da Caxangá, eles se reuniam ali, né, para sair, para voltar do trabalho. Os ônibus ficavam estacionados ali na garagem da CTU. E aí, disse que ela ia lá, a Galega ia lá, toda, né, toda assim, toda, né, aquela gostosona e tal, quase uma chacrete, né, naquele tempo, né. E aí ela chegava lá e tirava umas linhas. Tem umas pessoas que vai se lembrar dessa expressão, tirava umas linhas, né, com motoristas e tal. E aí, disse assim, vamos lá para minha casa, E o cara, tá bom, vamos lá, vamos. Aí ia sair arrastando o cara e a casa dela era o cemitério, né. Chegava lá e ela disse, só aqui onde eu moro. E virava uma caveira e o cara ficava duro de medo ali e saia correndo. Quer dizer, ela tá aqui pertinho, né? Pertinho, aqui pertinho. Só tem que ter cuidado aí quando sair para não encontrar com ela. Vamos se ligar porque, né? Se agora, para achar a Galega agora é assim, né? Se ligue mesmo. Não entre nessa que ela tá com roupa de anos 70 que não tá rolando, não. É a roupa dela, tá ligado? Então, e diz o seguinte, que às vezes aqui tem uma delegacia, né? Aqui de frente do SESC. Hoje é a delegacia da mulher, né? Seria a delegacia da Galega de Santa Maria, né?
Mas acontece o seguinte, diz que quando não era uma delegacia de plantão, né? Diz que um agente que contou essa história. Que ele disse, rapaz, eu estava lá de plantão, lá no livro de ocorrência, lá, e o meu colega disse, não, eu vou dormir lá em cima, que era um negócio que tinha tipo um necrotério, um negócio assim, você vai dormir por ali, dá uma descansada lá, né? Beleza, policial, né? Vovão, foi lá. Daqui a pouco desce o cara correndo, desesperado. O que foi? Não, foi que uma mulher loura me atacou e começou a me arranhar. Era a galega de Santa Amaro. Tava pintando bolinha lá, né? Quer dizer. Pois é, então ela é parada, né? A galega de Santa Amaro não brinca com ela não. Inclusive teve uma candidata na última eleição, a vereador, né? Era deputado, que era assim, ela se assinava a galega de Santa Amaro. Eu não sei se era mesmo, né? Mas ela se assinava assim, galega de Santa Amaro. Bom, enfim, né? Vamos para a próxima. Aí é que tá, rapaz. Como é que é esse lobisomem aí? Olha a cara desse lobisomem aí, ó. Ué, é um porco? Lobisomem? Como é que pode, né? É um lobisomem? É. Porque é o seguinte, segundo a nossa tradição, a nossa cultura pernambucana, o lobisomem, o homem que vira bicho, ele não vira aquele lobo que o pessoal vê no cinema americano, aquele lobão, né? O cachorrão e tal, não. Ele vira um porco, uma coisa meio mistura de gente com porco, com cachorro. É o bicho mais estranho, né? E algumas pessoas já registraram isso, né? Tipo, alguns pesquisadores que eu digo. Tem um pesquisador muito importante que também, o conhecer dele, eu devo a Sérgio Baza, né? Que é o Jaime Gris, que era um escritor do Palmares, que ele escreveu 2 livros sobre as histórias de assombração de Pernambuco, da Zona da Mata, e num deles se chama o Lobisomem da Porteira Velha. E ele descreve o lobisomem desse jeito, assim. Era um bicho parecendo um porco, parecendo um cachorro, e se espojava, né? Então aí eu contei essa história por Rafael, e ele criou essa figura aí, né? Que é o nosso lobisomem, diferente, né? Do lobisomem que a gente imagina. E a gente pensa que essa história do lobisomem é só do interior, ou a gente pensa que não existe mais, mas assim, mais ou menos, exatamente no ano de 2004, começou a surgir um boato de um lobisomem num lugar chamado Vila Santa Luzia, que é uma comunidade bem pobre, que fica na Torre, no bairro da Torre. E aí eu conversei com os moradores de lá, e eles diziam mesmo, não, o lobisomem chega, ele passa por aqui e tal, e de noite, um chegou a me chamar assim, olha aqui, venha ver a pisada dele, a pegada, né, ele não mostrou, né? Então o pessoal acredita mesmo no lobisomem, né? Que ele existe. E apesar de ser uma comunidade muito violenta, o pessoal, né? Alguns diziam assim, não, vamos botar os bandidos aqui para pegar o lobisomem. Diziam até isso, né? E o depoimento que eu vi do lobisomem mais interessante foi justamente de uma senhora chamada Dona Lina, que era muito respeitada lá, porque ela era merendeira da escola da comunidade. Uma pessoa muito séria, assim, né? E eu disse, Dona Lina, a senhora viu lobisomens? E apoio. Eu vi o lobisomem. Ele era assim, com pelo encaracolado, cheirava enxofre, né? Uma cara de porco, olha o que ela falou, né? Aquela cara de porco assim. E ele saía nas carreiras desabalada. E eu digo, e a senhora se confrontou com o lobisomem? Foi. Eu vi que ele ia chegando, me fechei na porta de casa. A casa dela tem umas grades assim. Aí ela disse que se trancou, né? Trancou a grade, ficou assim, disse que o lobisomem pulou na grade e ficou lá, né? Aí eu digo, como é que ele foi embora? Não, o meu cachorrinho, tinha um cachorrinho, um vira-lata assim, deu uma latina, o lobisomem foi embora. Bem fraco esse lobisomem. Mas o povo acredita no lobisomem, né? Ô Roberto, e também tem outras histórias, por exemplo, recentemente teve Prazeres, né? Ali já botou. Lobisomem de Prazeres, Lobisomem de Prazeres, há alguns anos atrás. Foi, Teve isso no foi... Sítio dos Pintos também. Foi, teve no Sítio dos Pintos. De 2 irmãos ali. Foi, assim, de Prazeres foi em 2007, se não me engano. Foi. Chegou a Foi 2010. Chegou a passar na televisão, alguma coisa no Fantástico. Foi, não, foi o Kubrusli, né? Maurício Kubrusli veio aqui fazer uma matéria sobre o lobisomem de Jaboatão. E o que acontece? Hoje, recentemente, e continua, né? Porque aí passaram uma imagem que passou em todos os zap do mundo, né? Um negócio que era a imagem do lobisomem, né? Que é a fotografia do lobisomem. Aí a turma dizia, não, é em Casa Amarela, é em Caruaru, é em Brasília, ninguém sabe. Mas era a mesma foto mostrando o lobisomem, né? Até Cardinal mostrou esse lobisomem. Mas quer dizer, o lobisomem está por aí, a turma tem que se ligar, né? Vamos para a próxima.
E aí, ó, que o nome está cortado, mas aí é uma figura muito conhecida. Eu vou entrar um pouquinho na história do interior do estado, né? Que é a comadre Fulozinha, né? A comadre Fulozinha é uma assombração da mata, né? É uma protetora da mata. Mas ela é assim, essa menina, né? Uma menina que muita gente diz que ela não usa roupa, né? Algumas dizem que ela usa roupa branca, e outras dizem que ela não usa roupa e que ela se cobre com os cabelos, né? Mas assim, vê uma menina e ela é pequena, mas ela não é boazinha, não tem nada de boazinha. A crença é o seguinte: se você entrar na mata e fizer alguma coisa que ela não goste, no caso, maltratar os animais, dizer palavrão, duvidar da existência dela, ela castiga, né? Nunca ela é vista dando nas pessoas, mas ela, o que acontece com o pessoal? Eu já vi pessoas que descreveram isso, né? Não, eu fui com o fulano dentro da mata, isso era um tratador do zoológico de Das Irmãos, quer dizer, a comadre Fulozinha não está longe da gente não, ela está aqui também. Aí ele disse o seguinte: não, fulano disse, chegou lá, esculhambou a comadre Fulozinha, disse que não acreditava nela, e a mata se fechou, e a gente só viu o cipó assim, ó, zap, 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 dando no cara, entendeu? E o cara ficou todo machucado, né? É o que contam, né? Sobre a comadre Fulozinha. Ela faz um bocado de presepada, tipo, quando ela pega o cavalo, faz as tranças, né? Na crina dos cavalos e no rabo, de um jeito, dá um nó que não consegue desfazer. Ninguém consegue, tem que cortar, porque ninguém consegue desfazer, né? Isso o pessoal do interior conta, senão realmente foi a comadre Fulozinha e tal que fez o nó. Dizem que ela tem uma coisa mágica, que é o seguinte: as pessoas sabem que ela está na mata porque ela assovia, um assovio fino. E esse assovio, quando está perto de você, é porque ela está longe. Mas se o assovio estiver longe, é porque ela está perto. Então, não brinque com a comadre Fulozinha, né? Não é brincadeira. A turma diz que uma forma de agradar ela é botar fumo de rolo. Eu acho que hoje não rola mais isso, né? Tem que ser uma carteira de Hollywood, uma coisa assim, porque fumo de rolo é até difícil de encontrar. Ou então papa, né? Ela gosta de papa, ela é pernambucana mesmo. Mas assim, tem uns sem noção que pega, bota pimenta na papa. Aí a comadre Fulozinha bota para quente mesmo, né? Essa pessoa, né? Roberto, e aproveitando também, na semana que vem a gente está com a história em quadrinhos nova, que eu escrevi, sobre a comadre Fulozinha. Conta também um ataque dela. Como é o nome, né? Como é o nome da... Assovios na Mata, justamente por isso, né? O assovio. Então, vocês acessam, ainda não está no site, mas no final da semana que vem vai estar. Logo vocês vão poder ver essa história aí. Então vamos para a próxima assombração. Esse aí é pernambucano também. Ele é nordestino, na verdade. E é uma assombração de muito longe do Recife. Ele não é daqui do nosso rio Capibaribe, ele é do rio São Francisco. E aí é chamado de Nego d'Água. E o que é o Nego d'Água? É um monstro que vive dentro da água, né? Dentro do rio, lá do escuro do rio, no lodo, né? E qual é a presepada que ele faz? Ele não gosta dos pescadores. Ele corta as linhas, corta as redes de pesca, né? Balança os barcos, né? E leva os meninos enxeridos que querem entrar no rio, que vão para mais fundo, ele leva também, né? Isso é uma crença dos ribeirinhos do Rio São Francisco, né? Eles acreditam nisso. Inclusive, eles dizem que às vezes é possível ver o Nego d'Água, né? Que é essa figura aí, com a orelha pontuda, uma pele escura, parece a pele de um peixe, assim, né? Uma boca estranha, os olhos grandes, assim. E às vezes vem ele nas pedras do rio, pegando sol, né? Essa crença é tão séria lá, que lá perto de Juazeiro, né? Que é fronteira lá da Bahia, já é Bahia, junto com Petrolina, eles fizeram uma estátua grande, gigante, para homenagear, para pedir perdão ao Nego d'Água, né? Porque todo mundo tem medo dele lá, né? Eu acho essa história muito interessante porque desde o começo da colonização, os jesuítas já falavam que os índios acreditavam em seres que viviam nos rios. Seres feito o Nego d'Água. Então, como é grande, como é antiga essa lenda, né? É uma história muito antiga. Vamos para o próximo. E aí, é o seguinte, vou falar da minha assombração preferida, né? Que é a perna cabeluda, né? A perna cabeluda, já falaram aqui na peça também, a gente já está ligado, né? Lembrando que a gente tem uma história em quadrinhos que conta a história que reconta a história da perna cabeluda, né? Chama Rasteira da Perna Cabeluda. Mas como era assim, para relembrar, né? Nos anos 70,